Essa semana que passou, chegamos ao recorde de 600 dias de ataques em Gaza. Tivemos uma breve interrupção disso em um cessar-fogo muito temporário, mas são, repito, 600 dias. Um território do tamanho de Parelheiros, aqui em São Paulo, 2,5 milhões de habitantes, cercado por terra, mar e ar. E como disse e anunciou para o mundo inteiro, logo após os ataques do Hamas, o ministro de Israel, até então ministro de Defesa, disse que ele não permitiria chegar absolutamente nada ao povo palestino, porque tratava-se de animais, e animais devem ser tratados dessa forma. Está dito, são frases, são declarações, mas não são apenas frases e declarações, são frases e declarações que resultaram em atos, atos concretos. Mas é inimaginável como que um povo pode suportar isso. Os palestinos estão resistindo a duras penas. O número de mortos já não se sabe muito bem quanto que chega na realidade. Oficialmente, beira 60, 70 mil. O número de crianças mortas estratosférico, não há nenhuma outra guerra em paralelo com Gaza, em absolutamente nada. O número de jornalistas mortos, o número de pessoas que trabalham em ajuda humanitária, o número de crianças, o número de mulheres, todos os recordes foram batidos por Israel. E, pasmem, praticamente a comunidade internacional não faz nada. Nos últimos dias, países da Europa começaram a ter uma atitude, de certa forma, crítica a Israel, ameaçando com sanções, suspensão de negócios, de investimentos, de compras. E isso foi bastante para a imprensa alardear que a Europa estava indignada, depois de 600 dias. Porque agora, além de tudo, tipo de morte que é possível, estima-se que 14 mil crianças, no mínimo, podem morrer de fome, guerra com comida, ação militar que usa comida como arma de guerra. E os casos individuais vão aparecendo, um mais estarrecedor que o outro. O último é uma médica que perdeu 9 filhos. 9 filhos foram mortos. O presidente Lula, desde o início do genocídio, tem dado declarações muito duras, muito contundentes, mas até agora nenhuma medida foi tomada. O Brasil não, claro, não é um dos principais parceiros de Israel, mas uma atitude do Brasil nesse sentido seria muito bem-vinda. O Brasil continua exportando petróleo para Israel. Recentemente apareceu uma reportagem dizendo que o Brasil vende aço para Israel. E notem, a venda de aço aumentou após o genocídio, ou seja, está relacionado diretamente com ações de produção militar. Portanto, o governo Lula deve dar um basta aí. Pode ser atitude mínima, mas vai ter uma repercussão imensa. Ele deve assumir essas sanções contra Israel, o rompimento das relações comerciais e econômicas com Israel, e tenho certeza que isso vai encorajar outros governos a fazer no mundo. É de se saudar, no que diz respeito, que essa semana o deputado Guilherme Boulos fez uma audiência na Câmara, chamando lideranças dos movimentos palestinos, dos direitos humanos, para denunciar isso, e tomara que isso siga à frente. No plano internacional, a Riviera, né? O Trump prometeu que era Gaza, transformando cada vez mais no inferno. É lógico que tudo isso tem um objetivo, qual seja, expulsar a população palestina de Gaza. O povo palestino resiste com aquilo que for possível. Recentemente, o presidente Trump passou em sua viagem internacional pelos países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, recebeu um presente do Catar, um baita de um Boeing. Veja, o presidente da maior potência do mundo recebendo um presentinho do Catar, onde os Estados Unidos têm base militar. E o que esses
governos, essas monarquias árabes têm feito em relação ao conflito? Absolutamente nada. Se elas se mexerem 1 milímetro, cessar-fogo acontece, mas não fazem. Então não resta outra alternativa à questão palestina, senão o movimento de rua, que tem sido ininterrupto nos Estados Unidos, Inglaterra, e ao mesmo tempo que a repressão é brutal. Portanto, aquilo que a gente já vinha colocando em outros vídeos aqui fica muito claro. Polo governamental no mundo e o polo societal, né? Quer dizer, estão em antagonismo. As sociedades em todo lugar do mundo se movimentam. São solidários à questão palestina, pagam o preço por isso, prisões, deportações, e, de outro lado, os governos cúmplices de Israel. Frequentemente eu vejo algumas manchetes dizendo que Israel está isolado. Pelo contrário, ele nunca esteve tão integrado no mundo. Está integrado em todas as economias, no mercado global, em termos de investimento, de ciência, tecnologia. Sei de nenhum caso onde alguém tenha tomado alguma atitude de sanção contra Israel. É uma maior cumplicidade com o genocídio que tem isso acontecido no mundo. Genocídios do passado eram investigados posteriormente. O termo do genocídio se investigava. Esse não está acontecendo ao vivo. Não podemos mais tolerar o que está acontecendo em Gaza para o bem da humanidade.